com toda certeza que grande parte das pessoas que iniciam no movimento espírita, que procuram conhecer e entender mais um pouco acerca do espiritismo e das verdades que a doutrina consoladora traz, vão levadas pela curiosidade acerca de temas como a mediunidade, a reencarnação, a vida após a morte. Mas um tema de suma importância dentro da doutrina espírita é a reforma íntima. A reforma íntima nada mais é do que a nossa mudança, a nossa mudança interior. É uma verdadeira luta que passamos a travar conosco mesmos, com nós mesmos, procurando combater as nossas imperfeições. Ela se dá a partir do momento em que olhamos para dentro de nós e passamos a reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações, as nossas imperfeições. Mas não é apenas reconhecer, não é apenas voltar o olhar para o nosso interior e perceber essas falhas. Esse é apenas o primeiro passo. A reforma íntima verdadeira, ela se dá a partir do momento em que, percebendo as nossas imperfeições, os nossos próprios defeitos, nos dispomos a lutar para melhorarmos, para nos tornarmos pessoas melhores, mais pacientes, mais tolerantes, pessoas que possam agregar na nossa família, na sociedade. O processo de reforma íntima ele não é fácil, mas também não é dos mais difíceis, porque a partir do momento em que passamos a identificar as nossas falhas, as nossas limitações, nos dispomos a melhorar, a nos livrar de todo essa bagagem negativa do nosso interior, claro que sem culpa, sem fanatismos e com muita tolerância, com um alto amor, com a caridade para conosco mesmos, sem ficar nos julgando, mas de uma forma saudável. Quando fazemos essa reforma íntima de forma séria, passamos a sentir paz, tranquilidade, a sentir a nossa consciência cada vez mais leve, porque deixamos de julgar mais o nosso próximo, deixamos de sermos pessoas mais melindrosas, deixamos de ser mais egoístas e passamos a ser pessoas que passam a cultivar o amor, a caridade, a fé, e uma luz interior se acende dentro de nós, de dentro para fora, que é quando se dá o verdadeiro processo de mudança. Não podemos mudar as pessoas, mas podemos mudar a nós mesmos. Jesus, quando ele curava alguém, e digo esse exemplo de cura, porque a reforma íntima nada mais é do que um processo de autocura interior. Veja que Jesus, quando curava as pessoas, havia duas coisas que ele dizia. Ele dizia: vai, a tua fé te curou, e não peques mais. Ou seja, a reforma íntima é algo que Jesus já há mais de 2000 anos já encorajava que fosse praticado. Por quê? Quando Jesus
diz a fé te curou, ele está colocando aqui a fé como confiança. Essa confiança como um processo de ação, de dar o primeiro passo em uma mudança, de uma aceitação, de uma autoconfiança. E quando ele pede o não peques mais, podemos entender aqui como não recorra aos seus velhos hábitos, né? Não recorra a atitudes anteriores, não só praticadas nessa vida presente, como nas vidas anteriores,